Boa noite. Deus abençoe esse seu momento, esse instante da sua vida, conferindo paz, saúde, prosperidade a você e a toda a sua família. Vamos nessa noite, neste momento, compartilhar um dos temas mais importantes e necessários para uma vida com Deus. Vamos compartilhar sobre fé. Eu vou estar lendo o texto em Jó, capítulo 2, versículos de 1 a 10, e para nossa meditação, para que possamos compartilhar isso nessa noite. Diz assim: E num outro dia em que os filhos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, foi também Satanás entre eles apresentar-se. Então disse o Senhor a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Consideraste o meu servo Jó? Pois ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e se desvia do mal, e que ainda retém a sua integridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não te amaldiçoas na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis, ele está na tua mão, porém poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó com uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco de telha para se raspar com ele, porque coçava muito as feridas, E estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: Como fala qualquer das doidas, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Olha bem, Hebreus, ele nos fala assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é uma expectativa, é uma espera, é esperança, é acreditar que vai acontecer sem ter nenhum sinal em suas mãos. Eu lembro-me, quando eu era garoto, havia uma propaganda de um determinado sabão em pó que dizia que era ver para crer. A fé em Deus é o oposto. A fé em Deus diz que é crer para ver. Por isso o autor aos Hebreus diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não precisa de provas. A fé não precisa de alguma coisa para provar que vai acontecer. Por si só, ela no coração do homem. Diz o salmista no Salmo 53, verso 1, ele diz assim: diz o nécio em seu coração: não há Deus. Por quê? Porque fé é uma questão do coração e não de razão. Aquele que é nécio é aquele que não entende e não compreende, que a mente está, não, o coração está vazio ou obstruído. Então ele não consegue ter fé, embora mesmo tendo conhecimento de Deus, da palavra, a pessoa não consegue acreditar no poder que Deus tem para realizar. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, nos versos 16 e 17, ele diz assim: Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, porque Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que é isso? Pessoas que ficam à espera de sinais. Ver um paralítico andar, um morto ressuscitar, sumir um caroço, que alguém fale alguma coisa diferente acerca da sua vida, que sem conhecê-lo. Pessoas ficam esperando um sinal, algum evento, um anjo descer ou alguma coisa para crer e confiar em Deus. Ela é uma pessoa que precisa de prova. Fica parecendo, por exemplo,
Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, ele fala assim, porque como na sabedoria de Deus o mundo não conhecia Deus pela sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Por que diz isso? Ele diz assim, ele completa dizendo, porque os judeus pedem sinal. Ou seja, os judeus, quando tentaram Jesus, eles pensaram, Moisés deu o maná, o pão do céu, você vai fazer o que pra gente? Ficavam esperando que Jesus fizesse coisas para eles acreditarem que ele era o Messias. Né? Os judeus pedem sinal, os gregos, sabedoria. Os gregos estavam praticamente desde do século IV, quando começou o desenvolvimento, o surgimento da filosofia, né? Voltava muito voltado para o intelecto, para a razão, para o conhecimento. Então, eles queriam entender as coisas. Esse foi um confronto que Paulo teve com as pessoas, com os filósofos estoicos e epicureus na cidade de Atenas. E Paulo, ele diz assim aqui em Coríntios, né? Diz Deus salvar os crentes pela pregação, porque os judeus querem sinal, os gregos sabedoria, mas ele disse, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, a fé, ela não é uma questão de razão, de entendimento, mas também não é questão, ela não vem por provas. A pessoa acredita e Deus realiza. Por isso que em Marcos 16, Jesus fala que os sinais seguem os que creem. Sinais seguem. Sinais vão atrás da fé. Os sinais eles não são anteriores. Vamos falar assim, por exemplo, Santo Agostinho era um filósofo, filho de uma cristã e um pai ateu, se não me engano. Ele se converteu ouvindo pregações de Santo Ambrósio, um pregador cristão. Ele, nos seus escritos, ele falou assim, olha, os sentidos, ou seja, quando eu falo sentidos, fala assim, a visão, o tato, o olfato, a gustação, audição, visão, tato, gustação, eles não servem como instrumentos para provar a existência de Deus. Só a razão, o entendimento, a compreensão pode produzir, porque Santo Agostinho tinha outra expressão também que diz assim, que nós não podemos amar aquilo que não conhecemos. Então a pessoa, para amar a Deus, ter fé em Deus, ela tem que primeiro compreender Deus, estudar acerca de Deus e ter conhecimento de Deus. Já o outro filósofo bem posterior, René Descartes, né, ele acha assim, ele diz também que a existência de Deus também não pode ser experimentada pelos sentidos, porque eles não são confiáveis. Nós somos enganados, a nossa audição nos engana, os nossos olhos se enganam, vemos uma coisa e pensamos que é outra, ouvimos uma coisa e entendemos outras, o nosso tato nos engana. Então, a nossa gustação, o nosso olfato, os nossos sentidos nos enganam. Então, ele diz assim, os sentidos não servem. Só o entendimento, a razão, a compreensão das coisas espirituais podem fazer com que a gente possa crer, ter fé. Então, vamos lá. Continuando, a fé, então, ela não espera provas, ela não precisa, ela surge pelo ouvir, pelo compreender, pelo crer na pregação da palavra de Deus. Então, agora, voltando aqui, vamos falar de fé. Para falar de fé de uma pessoa, de um testemunho, nós vamos falar hoje da fé que poderia ser expressa pela esposa de Jó. Eu quero dizer assim que nós temos a tendência de sermos partidários. Por exemplo, nós conseguimos olhar com muita complacência para algumas mulheres, mesmo elas tendo cometido muitos erros, feito muitas besteiras. Por exemplo, Eva, somos um pouco complacentes com ela,
Batseba, porque ela foi mãe de Salomão, mas ela traiu seu marido. Jael era uma mulher, uma dona de casa que matou um soldado enquanto ele dormia. Somos complacentes com ela, a mulher adúltera, porque recebeu um perdão de Jesus. Raabe, olha só, Raabe era prostituta. Traiu o seu povo para cuidar da sua família. Não estou fazendo nenhuma censura. Talvez no lugar dela, em uma oportunidade, qualquer um de nós fizesse o mesmo, para proteger nossa família, daríamos informações às pessoas para conquistarem um espaço. Mas vamos lá. Joana, uma mulher dos quais seguia Jesus, atendendo Jesus com seus bens, mas foram expulsos dela 7 demônios. Nós somos complacentes com algumas mulheres, com algumas pessoas, mas, por exemplo, com Agar, nós somos preconceituosos, porque ela teve um filho, era mãe de Samuel, de Ismael. Penina era a outra mulher da, da esposa de Ana, do qual foi mãe de Samuel. Leia, irmã de Raquel. A mulher samaritana, criticamos, muitas críticas e censura sem conhecer qualquer coisa da vida da mulher, dizendo que ela era prostituta. Dalila, que vendeu Sansão. E também temos a esposa de Ló, porque olhou para trás enquanto seus bens tudo era destruídos. A esposa de Jó. Temos um preconceito, muitas pessoas têm um preconceito muito grande acerca dela, porque ela usou essa frase para com Jó, dizendo Jó, esse trecho que lemos no capítulo 2 é logo após todas as tragédias terem acontecido com Jó. Todos seus bens, todas suas propriedades foram roubados, destruídos, queimados, e seus filhos foram mortos, assassinados. Então, Satanás apareceu perante de Deus, porque para provar Jó, Satanás queria mostrar para Deus que Jó não era confiável na sua fé, porque ele só servia a Deus porque tinha coisas, ele era um homem muito rico, e se tirasse os filhos, os bens dele, ele iria negar a Deus. Passou pela prova, continuou fiel a Deus. Aí Satanás voltou uma segunda vez, dizendo assim, se você mexer na saúde dele para a beira da morte, ele vai te negar. Jó, mais uma vez, foi fiel, disse, olha, quando provado, quando a esposa falou, ainda se retém sua confiança em Deus, amaldiçoa seu Deus e morre, ele falou, como você está falando, como qualquer outra louca. Deus nos deu muita coisa, então agora, porque ele permitiu isso tudo, não pecou Jó com suas palavras. Então, nós queremos dizer assim, falar sobre a mulher, esposa de Jó, sobre a manifestação daquilo que poderia ser, como se manifestava a fé que ela possuía. E vamos dizer assim, um fato, uma coisa assim, ela era uma mulher muito rica e deveria ter um grande conceito na sociedade à sua volta, porque, vamos dizer assim, Jó, ele, por ser muito rico, ele também era uma pessoa generosa, ele cuidava de órfãos, cuidava e protegia órfãos e viúvas, viajantes que não tinham pousada, ele os acolhia, procurava agir com justiça nos seus negócios, atendia, cuidava dos idosos. Então, ele era uma pessoa assim, e a esposa dele devia ser uma companheira nesse cuidado. Ele era pai de 10 filhos, era uma família unida. Ele tinha as filhas e os rapazes e as moças. E o texto nos diz que os rapazes, quando iam fazer alguma festa, eles faziam questão de levar as suas irmãs para participar da festa. Eles, então, eram uma família muito unida. E Jó, quando chegava ao fim do dia, de tempo em tempo, no fim do dia, nas festas, ele oferecia sacrifícios a Deus, em nome dos seus filhos, porque se por acaso eles tivessem cometido algum delito, algum crime, algum pecado. A mulher de Jó queria
preparar um jantar, um almoço, alguma festa, ela poderia chamar os seus empregados, seus funcionários, seus colaboradores e mandá-los buscar o que ela quisesse para fazer. Ela queria roupa nova, calçados, joias, ela podia comprar. Ela tinha um marido muito rico e generoso. O homem mais importante e mais rico de todo o Oriente. E lá estava então agora uma mulher que viu o seu esposo em uma situação de grandeza, de importância, vê agora ele sofrendo com a morte dos filhos, com a perda dos bens e jogado no meio das cinzas, com o corpo cheio de feridas e usando pedaços de argila para raspar as feridas, porque coçava muito. Onde estava a fé dessa mulher? Nós vamos dizer aqui. Essa mulher, a fé está como muitas mulheres em suas casas, muito firmada na sua segurança financeira. Seu marido está empregado, você está empregada, seus filhos, está tudo bem, você consegue pagar suas contas, consegue comprar as coisas para dentro de casa, consegue se cuidar, consegue comprar roupas para você, para os seus filhos, consegue cuidar do marido, tem o alimento na mesa, está tudo certinho. Se de repente bater uma crise financeira, vier o desemprego, como fica a sua vida? Como fica o seu relacionamento com Deus? Ora, essa mulher, a esposa de Jó, a fé que ela tinha estava segura nisso, estava tudo muito bem, estava tudo sob controle, ela não tinha problemas financeiros, ela nem esperava que pudesse ter. Então, de repente, a tragédia cai sobre sua vida e sobre sua casa. A fé ficou abalada, pois um dos pilares da sua fé, que era a sua segurança financeira, sua estrutura financeira, aquilo que podia manter sua casa funcionando, se acabou. Era milionária num dia ou bilionária no outro, era pobre, sem nada. Primeiro ponto de fé dela caiu por terra. O segundo ponto, ter uma família guardada e protegida. Seus filhos, suas filhas, eles tinham os funcionários das suas propriedades, que além de trabalharem no plantio, na colheita, em cuidarem do gado, eles também faziam a segurança, também protegiam eles. Eles, da mesma maneira como vigiavam o gado, os celeiros, vigiavam e protegiam as casas. Então, ela não tinha problema, ela não tinha dificuldade. Seus filhos e suas filhas estavam dia e noite protegidos. Havia alguém olhando por eles. E de repente, todos seus filhos e filhas estão mortos. Eu fico lembrando do caso da mulher que estava com o profeta, e o profeta Eliseu passou dias na casa dela. Ela não tinha filhos e o profeta determinou, deu uma palavra de Deus que ela teria um filho. O filho nasceu, cresceu e morreu. A mulher saiu pela rua, olha, um filho que era muito esperado. Era esperado porque ele tirou uma vergonha que ela carregava. Porque nos tempos bíblicos, uma mulher que não gerasse filho era uma mulher amaldiçoada, era uma mulher que causava vergonha. Por isso que Raquel sofria, por isso que Ana sofria, por isso que a esposa de Jó sofria. A esposa, essa mulher sofria. Ana sofria. Então, o que aconteceu? Ela saiu pela estrada fora para procurar o profeta, com o coração em pedaços. O pessoal, tá tudo bem? Ela tá tudo bem. Não estava bem. Eu fico a imaginar uma mãe que tem um filho, que ela esperava todo amor àquele filho, e de repente o filho morre. Se as pessoas perguntarem, não, o coração estava em pedaços, o coração estava quebrantado, mas ela estava indo procurar alguém que teria uma resposta para ela. Da mesma maneira que Agar
ficou preocupada com Ismael, que poderia morrer de sede e fome, enquanto depois que Abraão, por ordem de Sara, mandou os dois embora da casa deles. Então, uma mãe, nossa, dói o coração, assim como o do pai também, doendo por causa da morte dos seus filhos. Então, olha só, a segurança que sua família, seus filhos tinham, também foi por terra. A fé que ela estava com Deus era, não tinha problemas financeiros. 2, seus filhos estavam protegidos. E terceiro, o bem-estar do marido. Porque o marido era quem tinha proporcionado a ela toda a riqueza. Ele trabalhou, talvez ela tivesse casado com ele quando ele já era rico, não sei, mas de toda maneira era ele quem trabalhava, quem cuidava, quem administrava, fazia com que as coisas funcionassem nos negócios da família. Então, se elas tinham certeza que se qualquer problema que pudesse acontecer, ele estaria ali para cuidar, para resolver. Então, qual foi o resultado? Ele também ficou doente, numa situação tal que estava à beira da morte e definhando. Então, os 3 pilares que essa mulher possuía, que era segurança financeira, guarda e proteção dos filhos, bem-estar do marido, foram todos por terra. Onde estava a falha na fé dessa mulher? A fé dela estava pautada em coisas físicas e materiais. E também, vamos dizer assim, na experiência religiosa do seu marido. Ela não buscou um relacionamento, ela não buscou um relacionamento dela com Deus. Ela não projetou para sua vida uma necessidade de aproximar-se de Deus, de estar perante Deus, de conhecer Deus e de saber o que Deus pensa e o que Deus queria. Assim estão muitos lares, muitas famílias hoje em dia, com a sua fé, com a sua estrutura religiosa segura no bem-estar, nas coisas materiais, ou o marido escorado na fé da esposa, a esposa escorada na fé do marido, os filhos escorados na fé dos seus pais e muitos pais escorados na vida consagrada de seus filhos. Então, qual é a situação? O que acontece? Pessoas que não buscam uma proximidade de Deus, e estamos vivendo dias de insegurança. Não apenas a questão de guerras. Ora, estávamos com uma expectativa de que a questão de Israel com os terroristas do Hamas ali na Palestina estaria para se resolver, mas foi só o grupo de terroristas se considerarem sozinhos para eles começarem a fazer as atrocidades deles com o povo que está por ali. E nesse fim de semana mataram dois soldados israelitas e atacaram, outros israelitas também. Então, nós estávamos pensando que naquela região começaria a haver um pouco de paz, mas já não durou praticamente um mês ou uma semana, vamos falar assim. Estamos aguardando o que será, pelo menos está previsto para ser visto hoje por aqui, o meteoro, o cometa, seja lá o que for, o que está pelo espaço, 3I Atlas é chamado para saber o que é, porque alguns ficam pensando assim, olha, Pedro diz que tudo que vemos hoje está preparado para a destruição e que os elementos ardendo se desfarão. Então alguns ficam pensando que poderá ser que essa coisa seja um cometa que vai chocar contra a Terra e poderá causar uma grande destruição. Outros já ficam dizendo que é uma nave espacial. O que será? Não sei, gente. Mas o mundo vive em meio a uma crise existencial. Os problemas políticos, religiosos na África, cristãos estão sendo mortos, assassinados todos os dias. Na China, cristãos estão sendo presos e torturados e condenados à morte todos os dias. Nos países árabes, cristãos estão sendo mortos, enforcados, apedrejados todos os dias. E, enquanto isso, o mundo ocidental está começando a se levantar para se posicionar
para enfrentar a invasão muçulmana que estava ocorrendo pelo Ocidente, principalmente aqui na Europa e Estados Unidos. Estamos pensando que as coisas podem ganhar uma tranquilidade, mas ao mesmo tempo o futuro mostra-se um pouco atribulado. E aonde está segura a sua fé? Naquilo que é segurança financeira, de uma hora para outra pode acabar. Na segurança dos filhos, pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento com maridos, filhos e esposas. Na vida religiosa de outro, como dizia meu pai, é fazer um buraco na água. Busque uma experiência com Deus. Busque uma experiência com Jesus. Não com Jesus crucificado, com Jesus morto, mas com Jesus que ressuscitou. O Jesus que saiu de dentro da sepultura. Quem dera que ela estivesse perto, porque quando chegamos no capítulo 19 do livro de Jó, nós vamos encontrar Jó soltando a seguinte frase: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia se levantará. Então, nesse dia, eu verei ele face a face, olhos nos olhos. Olha, é assim que será. E Jó sabia que o Redentor, que o Salvador existe, está vivo e reina, e que um dia, Jó disse que ele iria se levantar. Ele se levantou, e Jesus, quando estava falando com seus discípulos, ele disse assim: quando eu for levantado, a todos atrairei para mim. Ele dizendo assim, isso falando da morte com que ele haveria de morrer. Censuramos esta mulher, criticamos pesadamente por causa desta frase. Mas essa frase carregava uma dor profunda, um sofrimento, uma angústia de alguém que tinha tudo. O amor, cuidado dos filhos, o amor, cuidado do marido, segurança financeira pelo qual não precisaria se preocupar com nada. E de repente, tudo lhe foi tirado. No lugar dela, qual seria a sua atitude? O que você diria vendo alguém que lhe protegia o cuidado sofrendo? Não sei. É muito fácil dizermos que faríamos isso ou aquilo quando não estamos vivenciando o problema. Mas eu sei dizer que se estivermos com a nossa fé pautada no Senhor e Salvador Jesus. Quando eu falo fé, é aquilo que nós comentamos logo no começo. Como disse Paulo em Romanos 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Procure ler acerca da Bíblia, da palavra de Deus. Procure ouvir um bom sermão, um bom estudo, uma boa palavra. E quando você ouvir alguma, qualquer que seja, pegue a sua Bíblia e confira se aquilo que o pregador, o cantor te apresentou como mensagem está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Se for, diga amém, glória a Deus e creia. Se não for, diga assim: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque só Satanás usa a palavra de Deus para desvirtuar, para conduzir as pessoas para longe de Deus. Ele não vai falar contra ela. Ele vai usar pessoas para distorcerem a palavra, para ter uma aparência de verdade, para enganar. Para enganar. Ele é o enganador. Ele é o mentiroso. Ele é aquele que veio para matar, roubar e destruir. Glória a Deus que temos o conhecimento de Deus, o testemunho da palavra e a presença do Espírito Santo para fortalecer em nós a certeza de que Jesus vive. Ele foi crucificado, mas saiu da sepultura onde foi posto e vivo está. E está para voltar, para levar a sua igreja, todo aquele que creu pela fé e reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe,
Que Deus te guarde e proteja. Que Deus te faça compreender da palavra dele. E se ainda não creu e recebeu Jesus como Salvador, ainda estamos em tempo oportuno. Que Deus nos abençoe e até uma próxima. Amém.